O relógio da alma. A saga do calendário judaico e a contagem do tempo divino. No mundo moderno, o tempo é uma linha reta, uma sucessão implacável de segundos, minutos e horas marcados por relógios digitais. Mas e se o tempo não fosse uma linha, e sim uma espiral? E se cada ano fosse uma oportunidade de reviver os momentos mais profundos da criação, da libertação e da revelação? Esta é a visão do calendário judaico. Um sistema engenhoso e místico que não apenas mede o tempo, mas lhe confere significado. Não é um mero almanaque, mas um mapa da alma, uma coreografia cósmica, onde o sol, a lua e a história de um povo dançam em perfeita harmonia. Esta é a história de como os judeus contam o tempo, uma saga que começa no sopro da criação e nos leva hoje, ao ano de 5785, às vésperas de um novo ciclo. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Desenvolvimento. A arquitetura do tempo sagrado. A jornada para entender o calendário hebraico nos leva a 3 pilares fundamentais: suas origens divinas, sua engenhosa mecânica lunisolar e o momento histórico em que sua forma atual foi selada para a eternidade. O projeto original. Sinais nos céus. As raízes do calendário estão entrelaçadas nas primeiras páginas da Torá. Em Gênesis, o próprio ritmo da criação estabelece seus fundamentos. E foi a tarde e a manhã, o dia 1. Gênesis 1:5. Aqui nasce o primeiro princípio. O dia judaico começa e termina com o pôr do sol, uma lembrança de que a ordem emerge da escuridão. O segundo pilar é o ciclo de 7 dias, culminando no Shabat, o sábado, um tempo sagrado de descanso que reflete o repouso de Deus após a criação. Mas é no livro do Êxodo que o calendário começa a tomar sua forma anual. Após a libertação do Egito, Deus instrui Moisés: "Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano." Êxodo 12:2. Este mês, chamado de Aviv, primavera, e mais tarde de Nissan, fixa a Páscoa, Pesach, como o festival que inaugura o ciclo religioso do ano. O livro de Levítico, capítulo 23, funciona como um manual divino, listando as festas sagradas em sua ordem. Pesach, na primavera, Shavuot, Pentecostes, no início do verão. E as festas de outono, Rosh Hashanah, o Ano Novo, Yom Kippur, o Dia do Perdão, e Sukkot, a Festa dos Tabernáculos. Essa ordem não é acidental. Ela está intrinsecamente ligada às estações e aos ciclos agrícolas da terra de Israel. A Páscoa deve ocorrer na primavera, e Sukkot, a festa da colheita, no outono. Aqui reside o grande desafio que moldaria o calendário: a dança do sol e da lua. Um desafio cósmico. O calendário judaico é lunisolar. Seus meses são determinados pelos ciclos da lua. Um mês lunar dura aproximadamente 29,5 dias, tornando os meses hebraicos alternadamente de 29 ou 30 dias. O início de cada mês, conhecido como Rosh Chodesh, era um evento de grande importância. Nos tempos antigos não havia um cálculo fixo. O sistema era baseado em observação direta. No final de um mês, o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica em Jerusalém, aguardava o testemunho de 2 testemunhas confiáveis que tivessem avistado a primeira lasca da lua nova. Uma vez confirmado o avistamento, o tribunal declarava o início do novo mês. Fogueiras eram então acesas no topo do Monte das Oliveiras, e de monte em monte por toda a Israel, para espalhar a notícia. Era um sistema vivo, dependente da visão humana e da comunicação terrena. No entanto, um ano puramente lunar tem cerca de 354 dias, enquanto o ano solar, que governa as estações, tem aproximadamente 365 dias. Essa diferença de 11 dias criaria um desastre teológico. Sem correção, a Páscoa, a festa da primavera, começaria a retroceder para o inverno, depois para o outono. A solução foi o ano bissexto, ou ano embolísmico, Shana Meuberet. O Sinédrio tinha a autoridade para adicionar um mês extra, um segundo Adar. Adar II, antes de Nissan,
para realinhar o calendário com o Sol. A decisão não era baseada em matemática, mas em observações agrícolas e naturais. A cevada estava madura para a oferenda da Páscoa. Os cordeiros para o sacrifício já haviam nascido. As estradas estavam secas o suficiente para os peregrinos viajarem para Jerusalém. Essa flexibilidade garantia a sincronia entre o tempo sagrado e o tempo natural. Selado para a diáspora, o calendário de Hillel II. Este sistema, belo e orgânico, dependia de um centro judaico unificado em Israel. A catástrofe de 70 d.C., com a destruição do Segundo Templo pelos romanos e a subsequente dispersão, diáspora, tornou-o insustentável. As perseguições dificultavam a comunicação entre as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. O judaísmo enfrentava uma crise existencial. Como um povo disperso poderia celebrar as festas ao mesmo tempo? A solução veio no século IV, por volta do ano 359 d.C. O sábio Hillel II, líder do Sinédrio, tomou uma decisão monumental. Vendo que a perseguição romana ameaçava a própria existência da autoridade central, ele e sua corte publicaram o calendário perpétuo. Usando cálculos astronômicos precisos baseados no ciclo metônico de 19 anos, um ciclo onde as fases da Lua se realinham com o ano solar, eles estabeleceram um sistema fixo que não dependia mais da observação humana. Eles determinaram quais anos nos 19 anos seguintes seriam bissextos, os anos 3, 6, 8, 11, 14, 17 e 19 do ciclo. Foi um ato de gênio e de sacrifício, abdicando do antigo poder de santificar o tempo para garantir a unidade do povo judeu por todos os séculos vindouros. A contagem atual, 5.785 anos desde a criação. Isso nos leva à pergunta: de onde vem o número do ano atual? O calendário gregoriano conta a partir do nascimento de Jesus. O calendário judaico conta a partir do que a tradição rabínica calculou ser o momento da criação do mundo, o Ano Mundi. Baseando-se nas cronologias, genealogias e linhas do tempo detalhadas na Torá, os sábios, principalmente em uma obra do século II chamada Seder Olam Rabbah, calcularam a idade do mundo. Este ponto de partida não é uma declaração de ciência geológica, mas sim o início da história humana do ponto de vista da Bíblia. Assim, no momento presente, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, nos encontramos no dia 18 do mês de Elul, do ano de 5785. Estamos nos últimos dias deste ano, em um período de introspecção e preparação. Em pouco mais de uma semana, ao pôr do sol de 22 de setembro, soará o shofar, chifre de carneiro, anunciando a chegada de Rosh Hashanah e o início de um novo ano, 5786. Um ritmo de eternidade. O calendário judaico é muito mais do que um sistema de contagem de dias. É a estrutura rítmica da vida judaica, um legado de resiliência e fé. Ele transforma o tempo de uma sucessão linear de eventos em um ciclo ascendente, onde cada ano oferece a chance de revisitar e extrair novos significados das histórias fundamentais da fé. Ele une um judeu em São Paulo a outro em Jerusalém, garantindo que ambos celebrem a liberdade na mesma noite de Páscoa e peçam perdão no mesmo Yom Kippur. Da observação dos céus da antiga Judéia aos complexos cálculos que unificaram um povo no exílio, o calendário permanece como um testemunho da capacidade judaica de adaptar-se sem jamais abandonar sua essência. É o relógio da alma, marcando um tempo imbuído de memória, propósito e da promessa contínua de renovação a cada novo ano. Fim.